Bueno, muy buenos días. Estamos comenzando una nueva edición del ciclo de entrevistas de Agenda Compartida en ocasión de la Semana de la Evaluación del año 2020. Le damos la bienvenida a Alcides Guzzi, que nos acompaña en esta oportunidad, y a Alejandra Fernández, colega y docente de la Universidad Nacional de Lanús. Este ciclo de entrevistas lo estamos realizando desde el programa Agenda Compartida de la Universidad Nacional de Lanús, cuyo objetivo es evaluar y promover la evaluación de políticas públicas para fortalecer la democracia, que cuenta con la dirección del vicerrector de la universidad, Nerio Neirotti, y nuestro objetivo con este ciclo de entrevistas es poder focalizar y poder brindar un panorama acerca de cómo la emergencia sanitaria que está viviendo todo el planeta, la pandemia, está afectando a distintos países y distintos aspectos de nuestra vida social, económica, política y académica. Y para eso hemos invitado a distintas personalidades y académicos con quienes solemos trabajar desde Agenda Compartida, colegas y amigos, eh, con el objetivo de tener su mirada y su visión en este momento tan complejo que nos afecta. Por eso le doy la palabra a Alejandra, que nos va a hacer la presentación de Alcides. Bueno, Alcides Guzzi, licenciado en Historia, magíster en Antropología Social y doctor en Educación de la Universidad Estatal de Campiñas, con postdoctorado en Evaluación por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es profesor de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas y de la Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Federal de Ceará. Fue miembro del Comité Ejecutivo de RELAC, Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. También es miembro fundador de la Red Brasilera de Monitoreo y Evaluación. Bueno, para empezar, todos conocemos la situación en que está atravesando Brasil frente a la pandemia. Entonces, nosotras queríamos, Agenda Compartida quiere conocer, quiere saber cómo usted evalúa las medidas que está tomando el gobierno federal frente a este estado de situación. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a invitação. É sempre muito grato estar com vosotros desde a Agenda Compartida, que há anos venimos trabalhando em conjunto. Bien, em Brasil, hoje Brasil é epicentro da crise epidêmica mundial. Estamos em segundo puesto de muertos. Lo que pasa es que la situación, yo pienso que tiene una tripla crisis. Una crisis epidemiológica, por cierto, ¿no? Pero también una crisis política y económica. Entonces, una tripla crisis bien específica del caso brasileño, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Además de la crisis epidemiológica, la crisis política está en la negación, se niega la propia existencia de la crisis epidemiológica por el poder político figurado por el gobierno federal del actual presidente da República, Jair Bolsonaro. Como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, desde el principio de la crisis, ha negado la propia gravedad de la crisis epidemiológica. Entonces, hay un tripé, ¿no? Epidemiológico, la negación política de la crisis, y eso hay un desdoblamiento, porque agrava la crisis económica, porque los más vulnerables que pasan a tener que lidar con la enfermedad y además con la recesión económica en todos los sentidos, en decorrencia de la crisis, no tiene un amparo suficiente del Estado para garantizar una renta mínima para soportar este período de crisis. Entonces, la gravedad
nessas três instâncias, né, se dá quase como numa espécie mesmo de anomia social, não? Porque a gente não sabe como lidar com essas três crises simultaneamente. Bien. ¿Y qué rol está jugando los diferentes actores para decidir en las decisiones gubernamentales? Digo, usted está hablando de estas tres crisis, bueno, ¿qué rol juegan los diferentes actores en estas tres crisis que usted presenta? Entonces, una parte de los actores políticos, o sea, el gobierno federal, se niega a la crisis, como lo digo, ¿no? Se niega la epidemia, ¿no? Pero hay un conflicto entre poderes. Hay el poder ejecutivo de Jair Bolsonaro, que no hace nada para combater la crisis, y el poder legislativo, el Senado, los diputados, intentam hacer leis de emergências para suportar esta crise, sobretudo no aspecto econômico. E de aí há um embate, né? Há um conflito entre as esferas do executivo e do governo legislativo, do poder legislativo. E, además, os governadores das províncias intentam reverter esse processo. Brasil é uma federação, é muito complexo, há uma diversidade regional e uma diversidade muito grande. E os governadores como que intentam fazer algo que não se hace no governo federal, porque não há atores políticos que congregam nação para fazer um plano. Não há um plano, né? Ordenado, organizado, que congregue uma integração, mesmo mirando a grande diversidade que é o Brasil. Ou seja, há clivagens entre poderes e clivagens entre o nacional e as esferas subnacionais, federativas. No que diz respeito a los agentes econômicos, há uma clivagem entre a economia e, podemos dizer, a vida das pessoas, porque a gente entende, ao negar, estou dizendo, os empresários que se alinham ao poder federal, que negam a epidemia, negam que a gente faça lockdown e pedem para que a gente volve ao trabalho para que a economia funcione. Então, com isso, o que passa aqui os empresários também negam a própria epidemia, como se a vida não vale o que estão tendo de prejuízos agora, entende? Então, e, ao revés, a academia tenta imponer, os institutos de investigação tentam imponer indicadores epidemiológicos basados em OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, intentando fazer com que os aspectos mais científicos da economia sejam postos para os agentes políticos e econômicos. Então, há também uma clivagem entre a ciência, baseada na evidência, e a política, baseada em interesses que não são os interesses da vida. Assim, né? São os interesses de uma classe social, sobretudo, né? Que vai cada vez mais abrindo um largo espaço entre as pessoas mais vulneráveis
y todavía los hipervulnerables de la epidemia, né, agravando más todavía la crisis económica de esa gente. ¿Y qué estoy diciendo? De ahí, son los actores que no tienen voz política y ni económica, que son los trabajadores más pobres, precarizados, los trabajadores informales, sobre todo de las periferias urbanas, de las comunidades, y también los negros y los indígenas de Amazonía, ¿no? Esos son lo que diría los hipervulnerables, los que no tienen mesmo voz como actor dentro desse mecanismo de crisis que eu apontava atrás, não? Además, a sociedade civil enriquece redes de solidariedade que podem existir nas comunidades. Essas redes são muito frágeis, muito débiles, porque no tienen, porque hay que sacar dinero para hacer programas más robustos, ¿no? No independizar, por ejemplo, de donaciones tan solo, que son pocas, ¿no? Donaciones empresariales son pocas. Y en casa hacemos algo para que nuestra voz sea escuchada. Estamos haciendo panelazos, né? Cacerolazos, así, todos los días, contra la política de gobierno de Bolsonaro. Es una respuesta de la sociedad civil. Entonces, es como si la sociedad civil esteja em casa fazendo voz para cambiar algo, não? E ao revés, há grupos da sociedade civil ali, junto com a elite econômica, que saem na calle, né? São grupos paramilitares, grupos de orientação fascista, que quieren que la gente vuelva al trabajo, ¿no? Y cada vez más tiene como que hacen presión, ¿no? Para que la gente vuelva. Y la media está el tiempo todo, me parece que ahora los medios, ¿no? Yo diría, los medios estão agora se posicionando mais a favor da ciência, né? E de los dados da epidemiologia. Então, há vários atores, não, que estão peleando para tentar solucionar a crise diante de uma força extrema que nega a epidemia e a própria crise. Bien. Bueno, entonces podría decirse que en ciertos sectores ahí está fuerte esos lazos de solidaridad y en otros no, o que compiten entre sectores y sectores. Sí, en verdad hay una red de solidaridad hacia combatir la epidemia, ¿no? Por ejemplo, la gente confeccionar máscaras, mascarillas, ¿no? Para la población, arrecadar alimentos para las personas, ¿no? Agentes de salud que vão a las comunidades para saber quiénes estão ou não contaminados, ¿no? Pero bien, este en un nível mais de la classe média, a gente está com cacerolaço, tá? E a elite, mientras
apavorada em Brasil, agora pedem para que a gente vuelva a trabalhar, ¿no? Entonces, hay una clivagem de clases sociales también en Brasil en este momento. Bien. Usted mencionó anteriormente diversos sectores, ¿no? Y en el sector de la educación, las universidades, por ejemplo, ¿qué estrategia desplegaron frente a esta pandemia? ¿Qué recursos frente a esta emergencia sanitaria? ¿Qué acciones tomaron? ¿Se está yendo a la universidad? ¿No? ¿Los estudiantes cómo están tomando sus cursos? La vida universitaria en Brasil estaba muy difícil con el gobierno Bolsonaro hasta la epidemia. Por el tema de la contingencia fiscal, né? Havia um corte brusco de inversões nas universidades, por um lado, e por outro lado também um ataque à às próprias investigações, né? Um ataque ideológico à universidade, né? Como que um movimento anti-intelectual, né? Um anti-intelectualismo que a universidade sofre cotidianamente em Brasil. Com a epidemia, as universidades e os institutos de pesquisa que há em Brasil todo, sobretudo as universidades públicas, retomaram o liderazgo, a importância das investigações, a importância de los científicos, a importância da gente de saúde. Em Brasil, há institutos de investigações de nível e de capacitação mundial na área de saúde coletiva, epidemiologia, sanitarismo, não sei o que responde ao espanhol, pero agentes sanitários, epidemias tropicales. Então, essa gente toda está involucrada desde mais alto nível com institutos internacionais, não? E há um liderazgo neste sentido, né? Como que para volver um prestígio que estuvo bastante mal esses últimos anos, sobretudo no ano passado, né? Nós fomos muito desprestigiados, né, com o governo Bolsonaro. Ou seja, há um capital acadêmico, um capital intelectual disponível que está sendo acionado como um ator importante, né, neste contexto de epidemia. Pero também há ataque do mercado a cambiar as atividades da universidade, sobretudo as universidades privadas, hacia as classes virtuais, não? A educação virtual, o que é um risco muito grande, pois que em Brasil não há inclusão digital para toda a gente, incluso para os alunos da universidade. Não há internet, não há níveis de interconectividade buenos, e as condições de trabalho de los professores também não estão muito malas. Os professores estão agotados, não, para requerir as classes virtuais, tal, que não funcionam, né? E todavia não há um plano governamental, por exemplo, do Ministério da Educação, um plano de emergência para construir, por exemplo, que os alunos recebam ordenadores de forma gratuita, internet, né, para os mais vulneráveis, e mesmo dos professores um apoio, um treinamento profissional para garantizar essas atividades virtuais. Eu penso que há
como que una parte de los medios, una panacea, ahora bien, todo será virtual, está muy bien, las plataformas, Zoom, las tutorías, las clases, pero este es un mundo ideal. No mundo real, donde el contexto social y también yo pienso emocional de los alumnos no se plantea este mundo maravilloso de la tecnología. Entonces, estamos ahora en también es un gran embate. Cómo pensar un plano de emergencia que tenha aderência com esse contexto que vivimos, e não um plano pensado desde arriba para que hagamos o que hagamos e de aí a qualidade de la enseñanza se declina. Bien, muchas gracias. Tú hacías referencia a que hay una negación desde el nivel político y desde las élites de la situación. Nosotros queríamos preguntarte si por un momento pudiéramos abstraernos de esta negación, digamos, de decir, pensar que la democracia va a poder llevar a Brasil hacia otro punto en el futuro, y no en este momento, digamos, el recambio democrático va a permitir que haya otras voces, que haya otra representatividad, un cambio de gobierno, un cambio de política. Y que pensar esta situación de crisis sanitaria y de amenaza de contagio, que por lo que los expertos dicen, vamos a tener que convivir con ella durante años. Es decir, no es que el día que se encuentre la vacuna vamos a estar todos salvados de un día para el otro. Esto, el desarrollo de las vacunas, su aplicación, la prevención, son todas cuestiones que van a exigir de los estados capacidades de intervención sobre la sociedad muy, muy exigentes. Es decir, la pandemia desafía las capacidades estatales. Y ahí queríamos preguntarte, porque tu expertise, tu plano de investigación, tu foco de análisis siempre está basado en cómo la evaluación el de las políticas públicas puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades. Ahí queríamos preguntarte, ¿cómo ves vos la situación de tensión sobre las capacidades estatales? ¿Qué capacidades van a requerir los estados en el futuro para poder lidiar con esta pandemia? Y cómo la evaluación tiene un punto, si la evaluación tiene un punto para aportar en ese sentido. Hay una situación paradoxal, porque mientras el gobierno ataca el sector público, ¿no?, y de ahí desconstruye las capacidades estatales, la epidemia ha demonstrado a importância da robustez das capacidades estatais, a importância da presença do Estado com sua expertise, ¿no?, e suas instituições para enfrentar a epidemia. Então, mientras o governo ataca o Estado, há a necessidade de reponer a importância do Estado nesses tempos, não? E de aí eu penso que, primeiro, as avaliações devem estar ubicadas dentro do fortalecimento das capacidades estatais, ¿no?, em la busca de indicadores que demonstram a pertinência da presença do Estado nesse momento de crise, de um Estado forte, ¿no?, e com um capital e uma expertise para enfrentar as crises de saúde, da seguridade social, em vários níveis, da educação, ¿no? E eu penso que, bem, diante de um Estado que nega a própria existência da política pública, como estamos vivendo, né, a ideia
da renda estatal de Bolsonaro, de um lado, e de outro lado impõe a perspectiva ultra neoliberal, não? Então isso é importante, as duas formas de pensar a renda estatal. Ou seja, diante de um Estado que nega as políticas públicas, se nega também a avaliação, não? Então, a avaliação nesse contexto torna-se revolucionária, não? Por quê? Porque a avaliação nos traz evidências que eles não querem mirar, não? Então, essa é a importância, né? E que evidência? A evidência de que as políticas públicas e a presença do Estado é fundamental para combater a crise e para ser um planeamento do futuro que tu has dito, não? Um planeamento do futuro para o país, para a construção de um país baseado em políticas públicas que afirmem direitos, por exemplo, não? E bem, só que também eu penso que temos que ir um pouco mais allá de los critérios, de los indicadores que nós disponemos. Porque os critérios de eficiência, eficácia e efetividade estão bem para indicar o que fazem as políticas e seus resultados. Pero isto é um pouco a renda que temos planteando aqui em Brasil, sobretudo em universidade, é que também há que buscar outros indicadores que estejam mais involucrados com a gente que recebe as políticas públicas e que não tem voz, que não estão efetivamente puestas em los indicadores, não? Ou seja, escutar as pessoas, escutar, por exemplo, os burocratas, e aí a burocracia é muito importante nesse sentido para fortalecer as capacidades estatais. E te lo digo, a burocracia de nível de calle, os agentes comunitários, agentes de saúde, as assistentes sociais, as trabalhadoras sociais, não? Los educadores, essa gente que fazem as políticas e que estão involucradas com as pessoas mais pobres, os mais vulneráveis, e há que fazer avaliações que compreendam também o que essa gente pensa, não? E que isto seja traduzido em indicadores para relativizar os indicadores de eficiência, eficácia e efetividade, os indicadores tradicionais, né? Para que as políticas que sigam agora em futuro tenham mais legitimidade também junto à sociedade. Não ser apartada, porque às vezes as avaliações elas não são divulgadas, não se tornam públicos em Brasil. A gente não sabe o que passa com as políticas, não? Então, fazer a divulgação com indicadores onde a gente pueda também participar, não? Da formulação da avaliação. Então, eu penso também que, además da búsqueda incessante de evidências, trazer também outras vozes, e eu penso que é uma forma de democratizar também a avaliação, avaliações mais democráticas, mais participativas, mais analíticas e também politicamente referenciadas, não? Para que possamos ter também junto cambios em a forma de avaliar. Não? E, por exemplo, acá, só para citar, temos estudado os burocratas, a cultura da burocracia em Brasil, o médio para
¿no? Y tenemos visto que ellos hacen las políticas públicas en hecho, ¿no? Son ellos que hacen. A veces para bien, a veces no para tanto, pero hay que escucharlos. Son las capacidades estatales que involucran un gran contingente de funcionarios públicos que tiene una expertise de implementación de política, que conhecem a gente, que conhecem seus contextos, sua cultura, ¿no? Que não se pode desplazar. Então, essa gente tem que ser involucradas en las evaluaciones también. Sí, creo que traes un punto muy importante en este sentido, el sentido de la evaluación, ¿no? ¿Para qué hacemos evaluación? Hacemos evaluación para mostrar el valor de las políticas públicas, para mostrar el sentido que tiene la construcción de políticas públicas más participativas. Realmente, Alcides, queremos agradecerte mucho esta participación en el ciclo de entrevistas. Esperemos que esto lo podamos seguir construyendo juntos, que sea una primera instancia en este proceso de colaboración que venimos teniendo. Por hoy lo dejamos acá, no porque no esté interesante, porque la verdad que nos quedaríamos charlando con vos mucho tiempo más, pero simplemente para ponerle un alto en la conversación y poder seguir intercambiando, ya sea a través del ciclo de entrevistas, ya sea a través de algún panel que podamos realizar próximamente, invitándote a participar, porque siempre es muy valioso escucharte y el sentido y la profundidad de tu análisis para poder desde aquí, desde Argentina, entender un poco de lo que está pasando allá en Brasil y esperar que prontamente puedan encontrar un cauce democrático y una salida democrática a esta situación. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, yo agradezco y espero nos encontrarnos en días mejores, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias y saludos a gente de UNLA y a Nerio, y estoy disponible para otras ocasiones, así que me inviten. Te invitaremos, contamos con ello. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.